Olá, meus amigos, como vocês estão? Como é que está o coração de vocês nessa novena que estamos vivendo de Nossa Senhora Aparecida? As meditações que estão fazendo nos aproximar mais da Virgem Maria, conhecendo-a e assim, abrindo os nossos corações para amá-la cada dia mais, confiando na sua intercessão, pois ela fortalece a nossa fé e nos dá confiança para caminharmos rumo à santidade. Porque Maria, ela é aquela que nos traz o modelo de fé e o modelo de obediência, porque ela é um sinal, Ela de uma fé inabalável e uma obediência confiante. Mas antes de iniciarmos a meditação de hoje, eu peço humildemente a generosidade de vocês para curtirem esse vídeo, essa meditação, assinarem o canal, compartilharem e fazerem os seus comentários, como é que está a sua vida de oração, a sua devoção à Nossa Senhora. Peço que venha conosco comentar e assim juntos, unidos, nos fortalecer, porque unindo forças, nós podemos tocar a mais corações. Muitas vezes um comentário nosso eleva uma pessoa que está precisando. Pode não resolver o seu problema, mas muitas vezes acalmar a sua angústia. E isso, meus amigos, é caridade. Então, como eu falei, Maria, ela é aquele modelo, de fé e obediência. E a gente vê em que momento? No seu sim. E esse sim, ele resume toda a sua vida, porque o seu sim vem dito: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então você vê uma fé inabalável, essa confiança, essa obediência confiante. Ou seja, eu sei onde eu depositei a minha vida. Porque Maria, ela não conhecia completamente, ela não conhecia os desígnios de Deus. Mas mesmo assim, Maria, ela confiou plenamente e se entregou à sua vontade. Então, Nossa Senhora Aparecida, ela vai nos ensinar aqui o quê? Que a obediência a Deus não é um ato cego, mas é um ato de amor. Porque só confia quem ama e só se entrega quem confia. Então, quando confiamos em Deus, nós o obedecemos e nós experimentamos, meus amigos, na nossa vida, no nosso dia, no nosso cotidiano, de forma pequena, de forma extraordinária, a sua graça na nossa vida. Nós experimentamos a sua fidelidade no nosso cotidiano. E nesse mundo que nós vivemos, aonde tudo é muito acelerado, aonde tudo é com muita pressa, existe aí uma autonomia exagerada, ou seja, eu tenho autonomia, eu preciso fazer tudo, e nós não entregamos isso à vontade de Deus, nós não entregamos a nossa vida, toda essa autonomia, excessiva na mão de Deus e deixamos de experimentar as graças que Ele pode nos dar. Deus, Ele quer a nossa autonomia, sim, mas antes da nossa autonomia, Ele quer que nós deixemos Ele ser Deus na nossa vida. E assim nós poderemos, meus amigos, viver a liberdade que só os filhos de Deus têm, a liberdade de amar, de aceitar, de esperar, de confiar em cada passo que damos. É difícil, na grande maioria das vezes, porque a nossa mente ela já está, digamos assim, programada para ter o controle de tudo, o tempo todo. Nós temos que ter a consciência que nós decidimos, tomamos uma decisão, mas quem determina é Deus. Ele é que vai determinar. E aí quando algo não sai conforme a nossa decisão, nós temos uma decisão, mas a consequência não é
o que a gente esperava. Quando nós exercermos a obediência, nós aceitamos, porque entendemos que não somos nós que determinamos. E isso vai nos trazer o quê? Vai nos trazer a paz, a felicidade de filhos de Deus. Então Nossa Senhora Aparecida, com o seu sim, ela vai nos inspirar a dizermos sim à vontade de Deus no nosso cotidiano, na nossa vida comum, ordinária, nas circunstâncias mais concretas, nossa família, nosso trabalho, os nossos projetos, os nossos relacionamentos, a missão que Deus nos confiou. Então, meus amigos, nesse momento, eu pergunto para vocês e também pergunto para mim: eu dou sim a Deus diariamente? Eu deixo Deus ser Deus no meu dia a dia, nas minhas relações, seja no trato familiar, no trabalho, nos meus projetos, na minha própria vida pessoal. Eu realmente confio na providência divina e entrego tudo nas mãos de Deus, para que Deus possa ser Deus. Eu dou a autonomia da minha vida para Deus, para que assim eu possa desenvolver e viver a graça de Deus na minha vida. O meu orgulho permite? O meu orgulho deixa Deus ser Deus? Ou quer controlar tudo o tempo todo? Tudo, como se fala, a toque de caixa. É difícil soltar, não é verdade? É muito difícil a gente soltar a nossa vida, deixar a nossa vida nas mãos de Deus. Porque a impressão que tem é que Deus vai tomar de conta de tudo e eu não vou ter autonomia. Não, meus amigos. Deus nos dá a autonomia, nos dá a liberdade para desenvolvermos os dons que Ele mesmo deu para nós. Mas nós precisamos entender que Ele é que determina a nossa vida. Mas não é porque Ele determina a nossa vida que Ele não vai permitir que a gente tenha a liberdade, a felicidade de ser filhos dEle. Então eu te pergunto, qual a sua dificuldade em Deus, em deixar Deus ser Deus na sua vida? Você já pensou nisso? É a falta de confiança? A falta de fé? Você já pensou sobre isso? É a falta de amor? Caridade? Porque quem ama, confia. E quem confia, entrega. Que Nossa Senhora possa tocar o nosso coração e que ele se abra para podermos compreender quais os desígnios de Deus para a nossa vida, o que Ele quer para a nossa vida, e que nós deixemos que Ele faça de nós um instrumento da sua bondade, do seu amor, da sua caridade. Meus amigos, muito obrigada por estar conosco nessa novena, nesse momento de meditação. Peço mais uma vez, se você ainda não curtiu, não compartilhou, não assinou o canal, nos ajude nesse momento de evangelização para nos unirmos em oração e assim podermos tocar o céu. Que Deus os abençoe, que a Virgem lhes proteja com seu manto sagrado e lhes dê a graça que você tanto necessita. Amém. Até amanhã.